Oi pessoal, bom dia. Tá dando para ouvir? Como é que tá o som? Tá bom aí, né? Bom dia a todos, um grande abraço. Sejam bem-vindos, Leila, Marcelino, Janaína, Marília Pereira, Regiane, Silvana, Rosângela, Meire, Leila, Kátia, Daiane, Valdenice, Lisa, Cláudio, Roseli, Magali. Um grande abraço, pessoal. Então tá bom, vamos começar, né? Atrasei um pouquinho hoje, mas vamos lá. Hoje a gente vai poder um pouquinho mais também. Vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo então ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento interior, de acendermos as nossas luzes e fazermos brilhar a nossa luz como o Senhor nos ensinou. Ajuda, Senhor, para que nós tenhamos discernimento, clareza, lucidez, possamos compreender o que o nosso irmão nos trouxe através deste livro, de modo a podermos ser mais úteis nas tarefas mediúnicas e no contato e no exercício com a nossa própria mediunidade. Que a Tua luz ilumine os lares a nós conectados, os ambientes de trabalho e todas as pessoas que estão conosco neste momento. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar, nós estamos ainda no capítulo 2. E no item O Obsessor, né? Estamos falando dos desencarnados, né? Entre as pessoas que participam da reunião mediúnica, os desencarnados. E entre os desencarnados, os obsessores. Ok? É isso aí. No meu seria a página 123 que começa, né? Mas na verdade a gente já começou esse item, tá? A gente vai dar sequência nesse item. O Allan Kardec, o Hermínio Miranda, que é o nosso autor aqui, ele está falando sobre obsessão e está usando Allan Kardec, né, para analisar os tipos de obsessão. Inclusive ele falava, né, da obsessão simples, falou da subjugação, da fascinação e por último da subjugação, tá? Aí ainda falando sobre a subjugação, ele diz aqui, né? Ele falava assim, acha por isso o codificador que o termo subjugação é mais apropriado do que possessão, de uso mais antigo. Nessa linha de raciocínio, portanto, o que conhecemos por possessão não seria senão um caso grave e extremo de obsessão, né? Esse termo possessão era muito vinculado, né? Possessão demoníaca, né? O diabo, o demônio tomou conta do corpo da pessoa, né? Na verdade são espíritos necessitados, vingativos uns, inconscientes outros, né? Mas em processos de obsessão grave, né? Chegando ao ponto de dominar quase todo o conjunto psicofísico, dominando o corpo físico e dominando a mente também do hospedeiro, vamos dizer assim, né? Você tem o hóspede, que é o obsessor, você tem o hospedeiro, num processo de simbiose muito profunda, tá? Então, chegando ao extremo aí da subjugação, né? Que Allan Kardec preferiu ao termo possessão, né? Ao reexaminar o problema em A Gênese, capítulo 14, os fluidos, Kardec chama a obsessão de ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, enquanto na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Quer dizer, o corpo físico nosso,
nós não vamos perder, ninguém vai tirar de nós, né? Ninguém vai tomar do nosso corpo, né? E vai nos excluir, né? Cada corpo tem o seu dono, vamos dizer, nós somos dono do nosso corpo, né? Muito embora o espírito ele vá dominando a vontade, ele vai dominando até movimentos involuntários, ele vai dominando sentimentos, ele vai... Por quê? Porque ele vai se impondo sobre a vítima, ele vai se impondo sobre o seu hospedeiro, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que está subjugada, você entra em contato mais com o espírito do que com a pessoa, com o espírito obsessor do que com a pessoa. Ela pode estar num nível de subjugação que o que ela manifesta é mais o espírito do que ela. Embora haja ainda alguma coisa dela ali que, né, momentos assim de uma certa lucidez, momentos, né, mas a tendência nesses processos obsessivos graves é caminhar para uma esquizofrenia, uma paranoia, uma esquizofrenia, né, um processo de cindir com a realidade. Esse é a tendência, né? Por isso que eu falei na semana passada que os processos obsessivos, eles acompanham os processos psiquiátricos, né? Na obsessão simples você tem a obsessão simples acompanhada de problemas mais leves no campo psicológico, né? A pessoa começa a ter certos momentos de tristeza, certos momentos de desânimo, certos momentos de irritação, né? Ok? Certos momentos até de agressividade, na obsessão simples, né? A pessoa acaba recebendo a influência e aceitando pontualmente, né? Pontualmente. Na fascinação, você já começa a ter problemas mais graves, quer dizer, vai caminhando para processos mais graves. Começa a se desenvolver ali uma fobia, começa a se desenvolver ali uma depressão mais profunda, começa a se desenvolver um transtorno bipolar, né? Começa a desenvolver um processo de pânico, junto com o processo obsessivo de fascinação. Você tem o agravamento de certas doenças, certos desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, problemas de relacionamento, né? Insônia começa a aparecer também de uma forma mais constante, né? Aí tem uma gama muito grande de possibilidades, tá? Eu estou citando só o que eu estou lembrando aqui, mas isso é um capítulo muito amplo, assim, né? O campo da fascinação, que é o agravamento da obsessão, né? E vai caminhando para a subjugação, né? Que vai caminhando para transtornos psicóticos, né? Que vai cindindo com a realidade, ok? Então, conforme você vai agravando a obsessão, você vai caminhando para transtornos que tendem a cindir com a realidade física. Por quê? Porque os obsessores, em sua maioria, nesses processos, em processos de vingança, em que há uma relação de débito-cobrança, né? E a culpa, que é o fator predominante na vítima da obsessão, né? É a culpa. Por quê? Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem, foi quem prejudicou os outros ontem. A gente fala vítima só para a gente entender didaticamente, né? Mas a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Por isso que ela está sendo perseguida, porque fez o mal na encarnação passada, ou nas encarnações, né? Então ela está cercada de inimigos, de pessoas ferrenhas, que vêm cobrar aquilo que ela fez no passado. Destruiu a família, roubou, matou, tal, torturou. Aí cada um é um caso diferente, né? Aí, então a culpa inconsciente instalada na pessoa, ela acaba acedendo, ela acaba permitindo que se instale a obsessão, né? Pela existência da culpa, né? No fundo ela acha que merece, então ela vai aceitando essa obsessão, vai se instalando, tá? E quem está cobrando está preso ao passado.
Concordo? Então, se você está vindo cobrar alguma coisa de alguma coisa que lhe fizeram de mal no passado, quem está cobrando está com a mente fixada no passado, ok? E tende a nos arrastar para o passado. Então, a permanência dos espíritos levianos, infelizes, revoltados, vingativos, né? Eles estão vivendo ainda no passado, eles são presos à dor que nós lhe causamos, estão fixados ainda na morte de um parente que nós fomos responsáveis. Tá? Então, a presença deles sempre perto de nós, e eles martelando a nossa mente, martelando o nosso emocional, você não vale nada, você é aquele mesmo, né, cidadão lá do passado, você não presta, tal, e vai martelando a mente da pessoa, né? Então vai como que puxando a pessoa para o passado. Então ela começa a se alienar do presente. Essa é a causa profunda da esquizofrenia, que até hoje não se sabe psiquiatricamente, né? A causa da esquizofrenia, a causa é essa. Tá? O Espiritismo explica por quê. Porque aqueles inimigos estão ali chamando a pessoa para uma outra realidade, a realidade do passado. Então, no íntimo, ela vive os quadros terríveis do passado e vai se alienando do presente. Tá? Então, por isso que os transtornos obsessivos, eles são acompanhados de transtornos psiquiátricos, psicológicos, psiquiátricos, né? De desagregação, de deterioração, ok? Certo? Ficando claro, pessoal? A Leila Lima colocou: uma pessoa que está com depressão, que foge das reuniões espíritas, não é espírita, mas a mãe é. Será algum obsessor? Então, veja bem, Leila, existem fatores culturais em que a pessoa nasceu, cresceu, se desenvolveu, que atrapalham um pouco, né? Por quê? Porque às vezes a família é tradicionalmente católica ou evangélica e a pessoa, ela é médium, obsediada, necessitada do ponto de vista psicológico, né? Psiquiátrico. Você está percebendo que ela não está bem, está em depressão, né? Você quer ajudar, você sabe como ajudar, a pessoa está precisando de ajuda espiritual, mas ela não aceita, às vezes por questões religiosas dela, que a gente respeita, né? Sempre vamos respeitar, mas você percebe que a pessoa precisa, né? Agora, uma coisa no que você falou, tá certo, é que os espíritos obsessores, eles não quererão que nós levemos a pessoa para a casa espírita, eles não concordarão que nós comecemos a utilizar o passe com a pessoa, que nós façamos evangelho no lar com a pessoa. Porque às vezes a pessoa é católica, evangélica, mas na hora que necessita, ela busca e até aceita a ajuda de bom grado. Às vezes acaba indo na casa espírita também, né? Mas sempre nós teremos ali uma contraofensiva, digamos assim, né? Nós sempre teremos uma contraofensiva, né? Nós teremos ali aqueles que vão trabalhar para sabotar. Então é muito comum a gente ver na pessoa que mais precisa uma rejeição àquilo que seria bom para ela. Porque como as entidades estão controlando o comportamento dela, e quanto mais obsediada, mais ela é controlada, os espíritos também controlam ela no sentido de afastá-la daquilo que poderia ajudá-la. Entendeu? Então você chama para fazer uma prece, a pessoa, né, ela foge que nem o diabo da cruz. Né, se você chama para fazer um evangelho no lar, ela acaba querendo sabotar essas situações. Por quê? Porque ela está controlada. Entendeu? Então muitas vezes nem é má vontade propriamente da pessoa, é que ela está tão obsediada, está tão perturbada que ela foge daquilo que seria bom para ela. Entendeu? Por isso que há uma certa acomodação do hospedeiro, né, do encarnado, com os obsessores, né, que acabam dominando, certo? Deixa eu ver aqui.
A Renata Canela. Epilepsia tem alguma coisa a ver com isso? Sim, Renata. Dificilmente você encontraria esses fenômenos epileptoides, né, totalmente de origem material. Você tem lesões, você tem questões materiais envolvidas, tem, na questão da epilepsia. Só que o que a gente vê muito como um fator desencadeador dos processos epiléticos é a presença de certos obsessores. E às vezes uma presença constante, fazendo com que a pessoa viva crises e crises diárias com grande constância, com grande frequência. Tá? A explicação disso é que a pessoa que vive esse processo de epilepsia, ela viveu, ela se degladiou, vamos dizer assim, ela viveu tanto tempo na presença de determinados inimigos, e ela sofreu muitas vezes tanto na presença de determinada pessoa, que só de aproximar determinado espírito, esse que infringiu o sofrimento a ela, que ela vem se degradando há muito tempo, só de o espírito se aproximar, ela leva como que um susto. Ela tem um choque. Entendeu? Ela tem um choque, ela tem um susto, ela entra num estado convulsivo, né, no estado epilético, né, com manifestações convulsivas e tal. Ela entra nesse estado, a pessoa entra nesse estado como uma espécie de fuga, entendeu? Um choque que ela leva, né? É bem explicado isso no livro do André Luiz, chamado No Mundo Maior, em que analisa um caso desse e tal. Mas tem outros livros também, do Manuel Filomeno de Miranda, também fala a respeito, né? Então, quando determinada presença se aproxima, a pessoa leva um choque, ela sente aquilo. Ela criou uma tal aversão a determinado espírito que ela assusta, vamos dizer assim, e entra num processo. Um processo de circuito fechado ali no cérebro, né? Uma alta voltagem ali, circuito fechado. E aí tem as manifestações físicas, né? Começa a babar, começa a ter, né? Retesa os músculos, aí é bem feia a crise, né? E isso com o tempo vai queimando ali os neurônios, né? A se repetir indefinidamente esses processos de convulsões e tal, vai prejudicando a máquina, né? Vai prejudicando o cérebro, devagarzinho vai, né? Por isso que os remédios são fundamentais, né? Como tentativas de bloquear um pouco esse processo, de conter um pouco essa influência nociva da entidade, né? Ok. A Inanda colocou: meu filho tem apenas 8 anos e sofre muito desses fatores. Já foi diagnosticado com TDA, né? Transtorno de déficit de atenção, né? Depressão, síndrome de pânico, e às vezes pressente algo que ainda vai ocorrer. Tem a ver com isso também? Tem, totalmente, Hernanda. Procure a casa espírita, se você já não frequenta, procure, né? Leve o seu filho para tomar passe, tá? Precisa muito de passe, precisa da ajuda da desobsessão da casa espírita, tá? Não é que ele vai participar da reunião, não. Ele vai explicar, vai fazer um atendimento fraterno, vai explicar para o atendente, vai pedir ajuda para casa, né? Espírita, ele vai tomar passe, vai fazer um tratamento, né? E busque profissionais também, busque um profissional na psicologia que seja espírita, que saiba identificar a relação do espiritual com o físico, tá? Por quê? Porque ele pode precisar da parte medicamentosa, inclusive psiquiátrica, né? Pode precisar da parte medicamentosa, certamente vai precisar devido às crises que ele tem, né? Mas precisa também da parte psicológica e espiritual, tá? Aí você fecha essa questão em termos de tratamento, ok? No livro, não sei se foi no Tormento, acho que é no Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, eles falam, né? Os espíritos amigos falam a respeito da hiperatividade, do déficit de atenção,
Eles falam de crianças, né, obsediadas, que estão desde cedo, né, precisando de uma ajuda, de um cuidado mais intenso. Porque desde cedo já sofrendo os processos obsessivos. Tá? Ok. Você vê que os casos são muitos, né? Nessa área, vocês mesmos estão colocando aí, infelizmente não vai dar para a gente falar sobre todos, né? Mas você vê que são vários os casos, né? São inúmeros. Na verdade, o problema da obsessão é problema de saúde pública. É uma questão de saúde coletiva, tá? Saúde pública, porque atinge a muita gente. Gasta-se muito com medicamentos, com tratamentos, e muitas vezes não se chega aos resultados esperados, né? A gente que trabalha na área, né? Nessa área, eu sou formado em psicologia, atendo, né? Como psicoterapeuta transpessoal. Então a gente vê o tamanho da necessidade que existe hoje, né? Justamente você vai nos postos de saúde, por exemplo, o que você mais vê são pessoas com problemas psicossomáticos, são pessoas com problemas emocionais, a se converterem em problemas físicos também, mas na sua grande maioria de origem obsessiva, de origem espiritual, de origem transcendente. Tem manifestações físicas, tem manifestações emocionais, mentais, mas de origem espiritual, tá? Então, por isso que é importante, né, o estudo e a prática da mediunidade, a formação de grupos mediúnicos para dar apoio a esse contingente de necessitados no campo do desequilíbrio mental e espiritual, né? A Cristina colocou aqui: meu marido tem horas que parece uma pessoa do nada muda, né? Às vezes chega em casa e já vai para o quarto beber, né? Então, a bebida, ela interfere muito nesse processo, né? A bebida, ela ajuda no processo obsessivo, ajuda a piorar, vamos dizer assim, né? Facilita o processo de queda espiritual, né? De abertura do campo psíquico, baixas energias, né? E facilita o processo obsessivo, né? Facilita sim, já está desenvolvendo o processo obsessivo, vampirização por parte das entidades, é complicado, né? Ok. Certo. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos andar um pouquinho mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que nós paramos? Tá. Ensina Kardec, continua aqui o Hermínio Miranda, né? Prossegue no artigo de O Reformador, né? Que na obsessão grave, o obsediado fica envolto e impregnado de fluidos perniciosos, que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor, ou seja, por processos magnéticos através de passes, por exemplo, né? Então é o que a gente estava falando. Todos esses processos que vocês estão falando, pessoal, todas essas pessoas que estão necessitadas, os parentes de vocês, filhos, marido, tal, precisam muito do passe. Tá? O passe tem uma ação prodigiosa. Precisa muito do passe. Se você tem condição, mesmo em casa, vai aplicando passe nele. Mas, se possível, vai levando a casa espírita, né? Vai convidando para ir, vai chamando, né? Busca o auxílio da casa espírita, porque a pessoa vai, né? A espiritualidade, né? Ele aceitando ajuda. Você vai na casa espírita porque a pessoa de alguma forma está aceitando mais ajuda, ela está se ajudando mais também, e está indo para um lugar especificamente preparado para o auxílio espiritual.
Quando você vai num gastro, ele é preparado para ajudar no campo do estômago. Se você vai num reumatologista, ele está preparado para trabalhar lá com os teus ossos, com, né, o reumatismo. Se você, todas as especialidades, você tem profissionais com tratamentos, com uma visão específica para ajudar naquele caso específico. Nessas questões que nós estamos falando, a casa espírita é um ambiente melhor preparado para tratamento. Tá? Então a gente tem que ter essa clareza. Né? A gente atende online pessoas no mundo inteiro, né? Através da internet, aí do Skype, eu atendo online, né? Como profissional mesmo, fazendo psicoterapia, faz muitos anos, faz uns 10 anos já que eu atendo. Então, quem necessitar, quer dizer, junto com a Casa Espírita, quem precisar de tratamento psicoterápico, pode nos procurar. Tá? Não importa a distância, né? Vocês estão online aí, vocês têm conexão, né? Então, quem precisar, a gente atende muitas pessoas que estão em processos obsessivos através do Skype, né? Através das conversas semanais que a gente vai tendo e tal. Então, junto com o medicamento, a psicoterapia, junto com a psicoterapia, a casa espírita. Então, isso pode ajudar muito, tá? Eu tenho visto pessoas serem muito ajudadas, né? Então, a aplicação do passe, como o Hermínio Miranda está falando, né? Reproduzindo o pensamento de Kardec, é muito útil. Porque vai desimpregnando, porque veja bem, a ligação espiritual conosco, os espíritos que se ligam a nós, eles vão se ligando ao sistema nervoso. Né? Eles vão se ligando ao sistema nervoso. Eles vão impregnando o nosso sistema nervoso e vão se colando a nós no processo obsessivo. Então, é cérebro a cérebro, o cérebro do espírito com o cérebro do encarnado, os neurônios do espírito com os neurônios do encarnado, as energias do espírito com as energias do encarnado, os pensamentos do espírito com os pensamentos do encarnado. Começa a haver aquela simbiose. Tá? Por isso que o passe vai meio que isolando devagarzinho, conforme a pessoa vai tomando, conforme a pessoa vai reagindo positivamente, vai descolando essa influência. Mesmo nos casos graves, devagarzinho vai descolando, tá? Thelma, onde procura você? Thelma, depois a gente conversa, tá? Depois eu converso com você à parte, tá? E quem necessitar, né? Quem quiser que necessitar de algum tratamento, né, sistemático aí, desculpa, a gente pode conversar depois à parte, tá? Até porque os profissionais nessa área é difícil, viu, pessoal? Na área da psicologia, na área da psiquiatria, é difícil. Porque essa visão de união do espírito com a matéria não são todos os profissionais que têm. Aliás, é a minoria da minoria, né? Então, assim, a gente tem o preparo para entender, né, e para tratar essa relação espírito-matéria, né? É o que a gente mais tem feito ao longo do tempo, tá? Então, meio que a gente se especializou nessa relação aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós temos um tempo ainda. Nem sempre, porém, adverte Kardec, basta esta ação mecânica do passe. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, destaque do original, ao que é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Né? Então, o que Allan Kardec está dizendo assim, você vai utilizar o passe, que tem uma ação prodigiosa, muito importante, tá? Mas você precisa também ter uma ação moral sobre o obsediado e sobre os obsessores. Você precisa ter uma ação moral. E aqui no caso, essa ação moral, ela agindo no ser inteligente. Por quê? Porque na energia você vai ajudar a desimpregnar o sistema nervoso do encarnado, a separar o desencarnado do encarnado progressivamente,
Porque se isso for feito muito rápido, pode haver até o enlouquecimento de vez do encarnado. Nesses processos que demoram muito tempo, né? Processo obsessivo longo, que vem se arrastando ao longo do tempo, se você retira a entidade de uma vez, você provoca a loucura, você provoca o desequilíbrio profundo do encarnado, porque ele se acostumou com a energia do obsessor, ele estava muito enraizado, o obsessor estava muito enraizado no psiquismo, no sistema nervoso do obsediado, né? Então é como se fosse uma agressão que você comete, ok? É como se fosse uma agressão. Então nós não podemos agir de forma agressiva, não podemos agir de uma forma lesiva desse modo. Tem que ser devagar, tá? Para dar tempo do encarnado ir se recuperando e reassumindo a sua condição. Ele precisa lembrar quem ele é, ele precisa lembrar do que ele gosta, ele precisa lembrar o que ele quer da vida, ele precisa lembrar de tudo, tá? Porque ele foi esquecendo e o obsessor foi assumindo essa predominância. Vocês compreendem? Então o processo de mudança, de melhoria, tem que ser um processo gradual e lento. Por isso que a psicoterapia é importante, por isso que junto com o passe é preciso agir no ser inteligente, que é o encarnado, mudando a concepção dele, melhorando o pensamento dele e também ajudando através das conversas que a gente tem nas reuniões mediúnicas com os obsessores, removendo as concepções deles também. Por quê? Porque ele tem lá as concepções dele e ele está seguindo o processo obsessivo que ele achou correto fazer. Ele está naquele sentido de matar o encarnado, de dominar, de prejudicar. E aí você vai conversando, o porquê disso, o que aconteceu e tal, né? Aí ele vai também mudando a opinião dele devagar, né? Você vai dando argumentos que isso não vai ajudá-lo. Tem pessoas que o amam, que estão esperando ele para uma nova encarnação. Aí depende do caso, a gente segue uma linha de raciocínio específica, tá? Então aí você vai separando. Então é preciso agir no ser inteligente, tanto no encarnado quanto no desencarnado, tá? Junto com o passe, né? Com toda a medicação, se necessário, tá? Ok? E a autoridade moral, para a gente falar com o encarnado e falar com o desencarnado, exige, né? Exige essa superioridade moral, tá? Exige essa superioridade moral. Por quê? Você tem que ter uma vida suficientemente sadia, um comportamento sadio. Você que pretende tratar, seja na casa espírita, seja no consultório, seja você um profissional de saúde ou não, mas você pretende ajudar as pessoas, você pretende tirá-las da obsessão, você tem que ter uma vida suficientemente equilibrada, suficientemente consciente, suficientemente sadia, sob todos os pontos de vista, para você ter autoridade moral para trabalhar nesse sentido. Senão você acaba tão obsediado quanto a própria pessoa. Você acaba tão desequilibrado quanto a própria pessoa. Que é o que acontece muitas vezes, pessoal. Às vezes alguém se lança, se arvora no sentido de ajudar, mas não tem estrutura espiritual, não tem estrutura moral, não tem estrutura emocional e acaba sendo também envolvido na perturbação. Entendeu? Não é fácil, pessoal. Não é fácil, né? Às vezes a pessoa está tão perturbada que ela vai num consultório de um médico ou de um psicólogo, de um psiquiatra. As entidades que a perturbam acabam envolvendo totalmente o profissional. O profissional não lembra nem o que passar para ela, não lembra nem o medicamento certo, acaba confundindo tudo, né? Acaba se desequilibrando. Tamanha a perturbação que gira em torno da pessoa e a falta de condição do profissional. Eu já vi isso várias vezes. Entendeu? Acaba confundindo o tratamento, acaba confundindo o próprio profissional.
Tamanha a perturbação, a influência que está se exercendo sobre a pessoa. Por isso que você tem que procurar profissionais que tenham estrutura nesse sentido. Porque senão ele vai por um caminho de tratamento que não vai dar certo, não vai funcionar, ou vai com a medicação errada, ou vai com o tratamento errado, né? Então, em casos de obsessão, não se improvisa a condição. Tem que ser pessoas que tenham suficiente estrutura para ajudar. Senão elas se desequilibram também, tá? Ok? Então tem que ter essa superioridade moral, né? Quanto maior esta, tanto maior será aquela, né? A ação sobre o espírito, né? No sentido de ajudar, de ter autoridade mesmo, né? Sobre os espíritos, de poder falar com conhecimento de causa, né? E de uma forma amorosa, de uma forma justa, né? Então é preciso buscar, né? A casa espírita, buscar os tratamentos e seguir à risca os tratamentos que são propostos, né? Muitas casas espíritas têm excelentes tratamentos, né? Que mescla a conversa com o necessitado, a aplicação do passe, a palestra, os estudos, a desobsessão, né? Ok? Ok, então tá bom. Então quem necessitar pode nos falar, pode nos procurar, né? A gente agenda, a gente faz os tratamentos que forem necessários, as indicações necessárias. Às vezes a gente vê quando há necessidade de ter apoio psiquiátrico, apoio de remédio, eu também encaminho nesse sentido, tá? Eu percebo as necessidades que existem e vou fazendo os encaminhamentos necessários, tá? Que é a área que a gente tem trabalhado, né? Tá? Aí para terminar, vamos mais um trechinho aqui, né? E acrescenta, o Hermínio Miranda continua, né? Reproduzindo Kardec, reproduzindo na verdade o artigo reformador que ele escreveu, né? Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar nos seus maus desígnios, que é o que eu estava falando das reuniões mediúnicas, né, do diálogo com ele, então. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito, né? Então, o que o Hermínio Miranda está falando é que nós precisamos ter essa ação moral sobre os espíritos, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, conversando com ele para demovê-lo dos propósitos infelizes dele. Não é? Então nós temos que, na argumentação, auxiliar para demovê-lo dos propósitos infelizes de vingança dele. A gente precisa da anuência dele num processo de renovação, num programa de melhoria. Para isso, ele tem que ter motivos de mudar a sua intenção. Às vezes é uma mãe que vem buscá-lo, aí eu percebo a presença da mãe. Às vezes eu percebo o nome dela, eu falo para o espírito, aí o espírito fala que é a mãe dele. E às vezes até a mãe se comunica, conversa com o filho incorporado, né? E é muito bonito isso, né? E é o sentimento que faz ele lembrar quem ele é. É o sentimento que faz dar motivo a ele, para ele sair do processo de vingança. E com dificuldades ainda. Porque ele, né, mesmo a família vindo buscá-lo, a filha, a esposa, a mulher, né, ou o avô, o pai, aí depende de cada caso. A pessoa vai, mas ainda não muito satisfeita, né? E vai ter dificuldade ainda para perdoar o encarnado. Né? Só que vai ter mais informações, né, junto aos seus familiares, eles vão explicar melhor o que aconteceu, né? Vão oferecer uma nova oportunidade de reencarnação, a família vai voltar para a Terra,
né? E ele vai ter um novo corpo, vai esquecer do passado, aí tem todo esse processo de reerguimento, né? Então ele renuncia à vingança. É o que a gente mais espera, né? Que ele renuncie à vingança. Tá? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Se bem que nós começamos bem mais tarde, né? Nós começamos mais tarde, né? Quase 15 minutos até. Então vou um pouquinho mais. Vou terminar isso aqui então. Tem mais 2 parágrafos aqui, 3 parágrafos só. Eu vou terminar rapidinho, tá? Ninguém poderia descrever melhor em tão poucas palavras o programa, síntese do processo de desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. E aí que, frequentemente, nos adeptos da apometria, que embora seja um conjunto de técnicas, não é uma outra religião, não é nada de muito novo. É apenas um conjunto de técnicas. Algumas eu até uso e não preciso nem chamar de apometria. Mas aí que algumas pessoas acabam se equivocando no uso da apometria, do Lacerda, né, lá no Rio Grande do Sul, querendo afastamento imediato de determinadas entidades. Querendo o afastamento imediato, querendo a melhora imediata, usando, né, da sua força magnética, usando da sugestão, usando dos recursos que a apometria oferece, querendo afastamento imediato da entidade. É um perigo. É um perigo. Entendeu? É um perigo, né? Por isso que o Hermínio Miranda está dizendo aqui, né? Quer dizer, esse conjunto de técnicas da apometria, quando bem utilizada da forma correta, no momento correto, pode ajudar no processo de desobsessão. Pode ajudar no processo da conversa. Mas a pessoa tem que saber usar com sabedoria esses recursos, senão se transforma num perigo, né? Então, por quê? O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso, né? Pela possibilidade de loucura da pessoa, do obsediado, né? Ou de desequilíbrios muito profundos do corpo ou do emocional. Tá? Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isto se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo, pelo qual procuremos educá-lo moralmente, mas sem a arrogância do mestre petulante, e sim com o coração aberto do companheiro que procura compreender as suas razões, o núcleo de sua problemática, o porquê da sua revolta, do seu ódio. Por mais violento e agressivo que seja, é invariavelmente um espírito que sofre, ainda que não o reconheça. A argumentação que utilizarmos tem que ser convincente. E aí que os processos ligados à apometria, para quem é muito assim fascinado, para quem é muito encantado, né? Eu vejo pessoas ligadas à apometria muito fascinadas, assim, né? Querem as coisas imediatamente, querem mostrar poder, querem mostrar que tem autoridade, que usa a sugestão, né? E faz o espírito se afastar rapidamente, ou ele mudar rapidamente e tal. Isso é mais uma necessidade de demonstrar poder da pessoa que está tratando com os espíritos do que propriamente aquilo que deveria ser em termos de doutrinação, que é achar as causas do sofrimento do espírito, né? Conversar com ele com tranquilidade, com humildade, né? Usar sim a sugestão, né? Tirar dos apetrechos dele quando necessário, né? Usar da autoridade, da fala, né? Num processo sugestivo é importante, mas isso dentro, principalmente de uma atitude amorosa, não arrogante, não petulante, não presunçosa, né? A gente vê muito isso, né? Nos adeptos das técnicas da apometria. Infelizmente, a gente vê muito essa coisa, né? Parece que as pessoas se apoderaram de algo e aí elas querem usar com os espíritos e num processo muito rápido, muito imediato. E não é assim,
Tá? Isso pode causar mais prejuízo do que ajudar. Né? Aí, para terminar, né? A obsessão é a miúde um processo de vingança. Deseducado moralmente, como diz Kardec, o espírito perseguidor busca alívio para o seu sofrimento, fazendo sofrer aquele que o feriu, tornando-se ambos infelizes e envolvendo ainda outros nas tramas das suas desgraças. Quer dizer, o obsessor de hoje é o sofredor de ontem, frequentemente, né? É aquele que foi vilipendiado, é aquele que foi prejudicado, é aquele que foi traído, é aquele que foi enganado, roubado, morto, né? E hoje ele quer fazer o mesmo com o encarnado que ele está perseguindo, né? Então nós temos que lembrar disso para não tratar o obsessor como um criminoso, como... Não, ele é alguém que sofreu. Ele é alguém que sofreu e que precisa de compreensão. Por detrás da agressividade dele, por detrás do ódio dele, você encontra um irmão sofredor. E aí, quando ele começa a narrar a natureza do sofrimento que ele passou, né, muitas vezes a gente vai às lágrimas, pessoal. Né, porque a gente se comove profundamente com a dor que ele sofreu, mesmo que ele esteja hoje em processo de vingança, né? Mas quando ele narra as dificuldades que ele teve, que a pessoa, que o encarnado que hoje está sofrendo causou para ele, a gente se comove. Entendeu? Então, é preciso a gente chegar nesse ponto. Em muitos casos, a gente tem que ter essa compreensão para a gente poder ajudar com eficácia. Tá? É preciso observar, no entanto, que tudo está previsto nas leis divinas, que ao mesmo tempo em que permitem as cobranças de nossas faltas, nos liberam pelo resgate. A obsessão é impotente diante de espíritos. A obsessão é impotente diante de espíritos redimidos. Voltaremos a cuidar do problema quando tivermos de conversar mais adiante acerca das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho. O que o Hermínio Miranda quer dizer aqui é que aquele que quer vir obsediar, mas encontra uma pessoa que já pagou os seus débitos, que já sofreu, uma pessoa que já se reergueu, que está bem estruturada, ele não encontra a mesma facilidade para obsediar. Pode até conseguir uma coisa ou outra, mas ele não encontra aquela facilidade para desequilibrar a pessoa, né? Então, nós temos, na verdade, a obsessão ela não ajuda ninguém, nem a nós, nem aos sofredores. Nós precisamos sair da obsessão. Nós precisamos nos ajudar e ajudarmos aqueles que a gente prejudicou. A melhor forma de fazermos isso é ficando bem. É ficando bem. Não é nos permitindo entrar em obsessão. A melhor forma de ajudarmos, Alexandre, mas eu fui o responsável, fui eu que prejudiquei, eu mereço passar por isso. Se você quiser, você vai mesmo entrar num processo grave obsessivo, se você permitir. Mas você pode pagar com amor, você pode pagar com alegria, você pode ajudar esses irmãos com o seu exemplo, né? Com a sua participação na casa espírita, com a sua ajuda. Tá? Então, nós temos que fazer o possível para sair do processo obsessivo. Tá? Ok. Pessoal, vamos parar aqui então. Na semana que vem nós vamos falar sobre o perseguido. O perseguido, entre aspas, a vítima da obsessão. Tá? Nós estamos falando aqui sobre o obsediado e na semana que vem nós vamos falar sobre Nós falamos sobre o obsessor, vamos falar sobre o obsediado, o perseguido. Tá? Dando sequência aqui no estudo, certo? Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade novamente de nos ajudarmos, né? E que possamos neste momento exercitar a nossa capacidade de irradiação e aqueles que estão melhor auxiliarem aqueles que estão em situação mais difícil. Quem puder auxiliar na irradiação de energias, auxilie. Isso é bom para quem dá, é bom para quem exterioriza suas forças, num ambiente de equilíbrio, de paz. E é bom para quem recebe também,
para quem está mais fragilizado. Então vamos irradiando para todos que estão conosco, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Que possamos ajuntar essa força, essa luz, e ela possa recair predominantemente sobre aqueles que mais necessitam. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Allan Kardec, pelos seus ensinos. Obrigado, Hermínio Miranda, pelo seu trabalho. E obrigado aos espíritos amigos pela ajuda de sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, tá? Devagarzinho a gente vai respondendo vocês aí, né, na medida do possível, e quem precisar de ajuda nos procure, tá? Quem está aí com problemas, né, emocionais, nos procure que a gente vai conversar com vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima.